Olá, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu coração. Nós vamos iniciar a nossa celebração em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor. E eu quero que você traga o seu coração para isso que nós estamos fazendo, porque esse é o grande segredo, é nós estarmos com o coração naquilo que estamos fazendo para Deus. Se estamos agora para cultuar ao Senhor, então ofereça o seu culto, concentre-se nisso. Ofereça o seu culto a Deus. Talvez para você, através dessa mediação eletrônica, sendo um culto online, talvez isso se torne um pouquinho mais difícil. Mas eu gostaria que você seguisse essa sugestão que eu estou dando para você. Em todo tempo, observe o seu coração e traga-o, como diz o apóstolo Paulo, trazendo todo pensamento a Cristo. Então, traga o seu pensamento a Cristo através da adoração, através do louvor e na reflexão das Escrituras Sagradas. Eu quero, então, convidar você para juntos lermos a palavra de Deus no Salmo 84, que é um salmo lindíssimo, que diz, a partir do versículo 8, o seguinte: ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que em ti confia. Convido você a colocar a sua confiança em Deus nesse momento. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Que pessoa, que Deus tão maravilhoso é o Senhor, que caminha conosco, que orienta a nossa vida, que conforta o nosso coração quando nós estamos aflitos, que nos direciona quando nós estamos em dúvida, que nos acolhe quando nós estamos perdidos. Ó Senhor dos Exércitos,
quão bondoso é o Senhor. E é a Ti que nesse dia nós queremos exaltar, nós queremos louvar, nós queremos glorificar e faremos isso através do canto, através da adoração, Senhor. Que o Senhor receba a nossa oferta, que o Senhor receba a nossa dedicação a Ti neste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós possamos, nesse momento, dedicar o nosso coração a adorar o Senhor. Olá, meus queridos, é muito bom poder estar aqui com você mais uma vez para juntos podermos louvar o Senhor. E eu quero convidar a você a louvar esse Deus que é santo. E essa santidade dele não nos afasta, ao contrário. Esse Deus que é santo, ele veio para estar comigo e com você. Esse Deus que é santo, ele nos convida para estar junto. Porque a santidade de Deus é baseada em seu amor, a santidade de Deus é baseada em sua retidão, em sua justiça, em sua verdade. E Ele deseja que seus filhos sejam como Ele, santo, baseado em amor, em justiça e em verdade. E com esse sentimento eu queria te convidar a vir louvar a Deus conosco, vem louvar a esse Deus que é santo, que tudo que faz está baseado em seu amor. Então vem aí na sua casa, aí junto com a sua família, aonde você estiver, vem exaltar esse Deus, que tudo que faz é feito baseado em sua justiça e em seu amor. Santo, Santo, poderoso, quero cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, quero cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo, poderoso, quero cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és.
Este é meu respirar, este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Uma das coisas que me traz muita paz no coração é saber que, mesmo nesse tempo onde nós temos vivido de tanta dor, tanta confusão, tantos medos, tanta ansiedade. Aliás, essa palavra ansiedade nunca foi dita tanto. Nós vivemos em ansiedade e medo. Mas tem um texto na palavra de Deus que diz que verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor a gente só encontra no Senhor. O amor de Deus, Ele me esconde, Ele me envolve, Ele me guarda, Ele me atrai. Ele não promete que eu vou estar livre de toda dor, não vai acontecer nada de mal com você, não é isso. Eu estou sujeita a passar sim pelo sofrimento, eu estou sujeita a passar sim pela perda. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer esse momento que a gente está vivendo como nação, perdas de famílias, nós estamos vivendo o luto, a dor, faz parte. E é momento de sentar, de chorar, de acolher, de abraçar. Mas eu queria que você ficasse com a mensagem no seu coração de que o amor do Senhor, Ele livra a sua alma de todo medo.
Eu posso chorar, eu posso sofrer. E para ser sincera, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Mas de uma coisa eu sei, eu estou firmada e segura nesse amor que cuida do meu coração e me guarda. E por isso, o medo não pode me escravizar. O medo não pode me prender. O medo não pode me paralisar. O medo não vai roubar a minha vida. O medo não vai roubar a minha esperança, porque eu estou segura em seu amor. Porque eu sou filha, porque eu sou amada. Você é amada, você é amado de Deus. Por causa desse amor, o medo bate em retirada. Nem eu e nem você precisamos ser escravos desse medo, porque nós estamos seguros no amor do nosso Pai. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
Nesse momento nós vamos adorar ao nosso Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e faremos isso com a mesma adoração, com o mesmo espírito de adoração. É importante salientar isso. Esse momento do ofertório não é uma fuga do culto ou da devoção, porque também adoramos a Deus. A palavra adoração, abodá do hebraico, ela tem esse sentido de servir, de dedicar-se. Adorar não é apenas prestar um culto. Adorar diz respeito à nossa vida como um todo. E uma das áreas importantes da nossa vida que também precisa de conversão é a nossa vida financeira, para que seja equilibrada, para que seja honesta, para que seja condizente com aquilo que diz as Escrituras. Portanto, nós vamos nesse momento fazer da nossa oferta financeira, o nosso dízimo, fazer um elemento de devoção e de adoração. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor Jesus, é exatamente assim que nós cremos. É um privilégio para nós podermos te servir falando do teu amor às pessoas, te servir também nos dedicando na tua casa voluntariamente, e te servir e te adorar também com os nossos bens, porque tudo é teu, Senhor, porque o Senhor é dadivoso e tem trazido sobre as nossas vidas e corações a tua palavra, e também tem nos dado a condição de trabalhar. Ó Deus, oramos por aqueles que durante esse tempo de pandemia têm tido dificuldades financeiras, têm tido dificuldades tremendas, meu Pai, com o seu trabalho, com o seu sustento. Pedimos que o Senhor traga sabedoria, criatividade, para que todos possamos passar por esse tempo difícil e nos lembrarmos da tua fidelidade no futuro, Pai. Que nós possamos olhar para trás e possamos enxergar a tua boa mão sobre cada um de nós. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ofertar ao Senhor. Enquanto fazemos isso, queremos também ofertar ao Senhor com essa canção. Então prepara aí a sua oferta e oferta também ao Senhor o seu coração e vem celebrar conosco através dessa canção. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti,
se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Nós sabemos que existem muitas pessoas que nesse momento estão nos hospitais e Deus nos tem dado a graça de interceder por essas pessoas. Deus tem nos dado a graça de nos responsabilizarmos em oração. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. Eu quero trazer essas pessoas ao altar do Senhor juntamente com você. Eu quero pedir para você, una-se comigo nesse momento em oração para intercedermos por tantas vidas preciosas. Novamente citamos a Ircinelli e tantos outros. Graças a Deus, o Juvencio, o Dr. Juvencio também já está recuperado. Algumas pessoas estão se recuperando. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos olhar para esse aspecto, né, de que muitas pessoas estão ficando boas, muitas pessoas estão saindo da Covid. É muito importante que a gente mantenha o nosso coração na esperança, porque sabemos que nós vamos superar tudo isso. É um período difícil para a humanidade, mas nós vamos superar, como sempre superamos, com a força e com a graça do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu oro para que o coração dos meus irmãos, impactados por tantas notícias difíceis, não fique atemorizado, Senhor, que nós possamos, ó Deus, olhar para o futuro com coragem, olhar para o futuro com determinação e, principalmente, olhar o futuro com fé e com esperança. Por isso, nós apresentamos cada vida que está nas nossas listas de oração, que temos vidas pelas quais temos orado todos os dias. Deus, especialmente colocamos a Ircinelli diante de Ti. E, Deus, nós também Te agradecemos por todas as vidas que têm sido restauradas. Pedimos especialmente uma bênção sobre os lares que estão enfrentando essa tensão e esse medo de perder os seus entes queridos. Vai, Senhor, em cada lar e conforta cada coração. Restaura e cura cada um dos enfermos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe tua vida plena e poderosamente, em nome de Jesus. Senhor, enquanto nós preparamos o nosso coração, o nosso ouvido, para ouvir o que o Senhor tem através da sua palavra, eu oro para que teu Espírito Santo continue a tocar o nosso coração. Toque a nossa alma, Senhor. Toca o nosso espírito. Eu oro para que as tuas mãos santas venham tocar o nosso ser, tocar o mais profundo do nosso interior, aquele que está se sentindo ferido, magoado, aquele que se sente em luto, aquele que se sente como em terra seca no dia de hoje, possa ser tocado pelo Senhor e transformado por Ti. Aquele que se sente em solidão, aquele que se sente aflito, aquele que se sente só, possa ser tocado pelo Teu Espírito e sentir o toque do Teu amor. Senhor, eu oro para que a Tua palavra venha sobre nós como um toque do Teu Espírito Santo.
Toca-nos, Senhor, de uma maneira nova, de uma maneira especial, enquanto te adoramos, enquanto cantamos essa canção, enquanto paramos para ouvir o Senhor. Vem e toca o nosso coração. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, cante, tocou-me, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, escuridão. Aleluia. Obrigada pelo toque do Senhor no nosso coração. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada pelo toque suave do teu amor. Obrigada, Jesus.
Olá, queridos irmãos da Igreja Cristã Vida, que quem fala é o pastor Saulo, e hoje nós vamos refletir a respeito da vida de Josué. E para colocar um nome nessa palavra, o título, eu coloquei como título uma preparação para uma nova nação. Nós sabemos que o livro de Josué é um livro histórico, e como um livro histórico, ele apenas está ali para narrar os fatos, e nós vamos extraindo princípios a respeito, a partir dos fatos que foram ocorrendo. Então nós vamos pegar esse livro especificamente, nós vamos ler apenas uma parte do capítulo 1 e vamos tentar extrair ao máximo os princípios que podem ser aplicados, não é, nos nossos dias atuais. Vocês já devem ter me visto falar em outros momentos, quando eu reflito a respeito da nossa nação brasileira, e eu penso que muita coisa que nós temos vivido hoje, as nossas dificuldades como povo, os nossos pecados endêmicos, e tudo isso que a gente tem experimentado de certa forma, está relacionado com o fato que eu acredito que nós temos sido cristianizados como nação, mas nos falta muita coisa ainda no contexto do discipulado como nação. E para que ocorra esse discipulado da nação, é necessário que o evangelho se expanda muito mais do que de uma forma geográfica, mas precisa expandir-se profundamente, culturalmente, né, interiormente. Então, o processo de discipulado é a solução que nós temos para reconstruir uma nação segundo a vontade de Deus. E nós vamos pegar esse exemplo de Josué. Josué está aqui num momento interessantíssimo, não é? Só para dar um pouco de contexto histórico para você, o povo que está ali no livro de Josué é o povo que foi surgindo, não é, durante o período que eles passaram no deserto. A gente sabe que o povo de Israel estava, não é? O povo de Israel estava no Egito, vivendo como escravos, e de repente Deus os liberta da escravidão no Egito. Eles passam 40 anos vivendo, não é, dependendo de Deus no deserto, segundo a liderança de Moisés. Só que Moisés já está fraco, Moisés falece, não é? A gente vê isso nos últimos capítulos do livro de Deuteronômio, mas vem aí uma nova liderança. Essa transição de Moisés para Josué é o que nós vamos ver aqui nesse capítulo 1 de Josué. E especificamente nessa parte nós vamos ver que essa transição ela vai ocorrer em duas fases. No capítulo 1, a primeira parte vai ligar com a forma como Deus fala com Josué, e a segunda parte como Josué fala com o povo. Nós vamos nos deter especificamente na primeira parte como que Deus fala com Josué, tá certo? Então, nós vamos ler agora o capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9, que diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, assim como o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu não te mandei? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar, irmãos, rapidinho. Senhor, muito obrigado, Deus, por a tua palavra, e nós oramos nesse momento para que teu Espírito abra o nosso entendimento e abra o nosso coração para que possamos compreender as tuas verdades.
Nos ajuda, Deus, nesse momento, que teu Espírito fale conosco de forma íntima e pessoal, em nome de Jesus. O que nós vamos fazer, irmãos, é pegar justamente esse texto e extrair algumas lições que ele nos oferece. E a primeira parte que nós vamos ver é justamente o versículo 5, quando ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus falando com Josué: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei nem te desampararei. Então, nesse versículo, quando nós olhamos para esse versículo, o que nos salta aos olhos é justamente a presença de Deus na vida de Josué. E quão importante é esta presença na execução de qualquer plano e propósito de Deus. Não existe propósito de Deus separado da sua presença. E aqui nesse versículo, o que Deus garante para Josué talvez seja a maior garantia de todas, a garantia de que ele seria com Josué. Você imagina o processo que é conduzir toda aquela geração nascida no deserto para se transformar em uma nação, era um povo, e agora Deus tinha um projeto de fazê-los uma grande nação, e usa Josué nesse processo da conquista da terra prometida. E aí eu quero trazer rapidamente uma reflexão a respeito do que significa essa presença. Na nossa cabeça, a gente acha que presença está muito relacionada com uma experiência religiosa. Então, quando a gente fala em presença de Deus, a gente pensa em igreja, a gente pensa em oração, a gente pensa em parar tudo para buscar a presença de Deus. E quando nós temos esse entendimento, o resultado desse entendimento é que a gente acaba desenvolvendo dois tipos de vida. Um na presença de Deus, outro sem a presença de Deus. E a repercussão desses dois tipos de vida é justamente um entendimento de uma vida dupla. E isso é muito ruim para qualquer pessoa, qualquer comunidade, qualquer nação. A solução para esse problema é justamente nós entendermos que a presença de Deus não se limita a uma experiência religiosa. A presença de Deus é uma experiência histórica, ela é fato. Ela é fato na vida de todas as pessoas que se voltam para viver ou para perceber essa presença. No hebraico, a palavra presença quer dizer panim, que traduzido significa a face. Pode ser traduzido como perante a face do nosso Deus, implicando um encontro pessoal com Deus. Quando a gente tem aqui Josué ouvindo da boca de Deus: eu serei contigo, isso traz um renovo muito forte nos ânimos, nas emoções, no pensamento, no senso de convicção e, por conseguinte, no senso de unção que Josué tinha para que ele pudesse enfrentar o que estava diante dele. Então, o primeiro ponto dessa palavra é justamente a importância da presença de Deus para todo e qualquer plano de Deus. Primeira coisa, tudo que a gente vai começar na nossa vida com Deus tem que começar na presença de Deus. E presença de Deus não é algo que a gente sai buscando, como se estivesse longe de nós. Mas a presença de Deus está muito mais relacionado com a nossa habilidade de perceber, de percepção de que Deus está ali conosco e que a gente precisa ouvi-lo e direcionar a nossa vida a partir dessa percepção. O ponto 2, que está no versículo 6, a segunda lição, diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então aqui Deus está dando para Josué uma palavra, um direcionamento. Primeiro Deus disse: você pode contar comigo. A segunda coisa que Deus está dizendo: mas eu preciso que você tenha uma atitude correta. E a atitude correta é justamente de esforço e de bom ânimo. O esforço e o bom ânimo, irmãos, eles são importantíssimos na execução dos propósitos de Deus para essa terra. Muitas vezes nós desenvolvemos a ideia de que a gente não precisa fazer nada para que Deus faça a sua vontade. Na verdade, não é assim. Nós encontramos aqui que Deus tinha um plano específico para realizar através de Josué, através do seu povo, e precisava e deu a ordem para que Josué tivesse esforço interior e bom ânimo.
Por que isso é tão importante? Porque nós, no reino de Deus, nós somos executores, nós somos colaboradores, cooperadores. Nós não somos legislativo nem judiciário. Nós não estamos no reino para julgar o que é certo ou o que é errado, para determinar para que lado tem que ir. Nós também não estamos no reino para julgar as motivações de Deus ou do povo. Nossa função no reino de Deus é cooperar com Deus, como servos do reino de Deus, como servos do Rei Jesus. E isso tem que estar muito forte, porque nós pegamos a parte que exige tarefa e exige esforço. Nós temos que lutar contra essa ideia fatalista, determinista, que acha que a minha resposta, o meu esforço, o meu ânimo, o meu isso ou aquilo outro, não interfere em nada naquilo que Deus vai fazer ou está fazendo na Terra. Isso não é verdade. Na verdade, a composição do tanto de pessoas que Deus pode contar no planeta é justamente a forma como Deus verifica o nível de sua autoridade experimentada. Ele tem todo o poder e toda a autoridade de todas as coisas. Mas essa autoridade, ela não é experimentada pelos seres humanos. Quando esses seres humanos vivem uma vida separadas da vontade de Deus. Quando nós nos comprometemos com a vontade de Deus, e para isso precisa esforço e bom ânimo, nós passamos a experimentar a autoridade que já existe em Deus. E isso muda a maneira como a gente vive. O ponto 3, o versículo 7 diz assim, deixa a sua Bíblia aberta em Josué capítulo 1, vamos ler o versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que me deu, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, primeiro nós temos uma promessa de Deus, a presença de Deus, no versículo 5. Segundo, nós temos o esforço, a atitude de Josué, que Deus orienta. O terceiro, Deus aqui vai enfatizar a importância da palavra. E nós vamos refletir um pouco a respeito disso. O cuidado era justamente estar voltado para fazer conforme o que estava escrito. Quando ele diz, esforço para teres o cuidado, esse ter o cuidado é a atitude de zelo. Essa atitude de zelo não era uma atitude contemplativa, onde nós nos relacionamos com a palavra apenas para admirá-la como um texto lindo e sacro. Mas era uma atitude prática, em que eu olhava para a palavra para buscar direcionamento, forma de agir, forma de atuar nesse mundo quebrado. E aí Deus diz, você, Josué, precisa ter cuidado. Ter o cuidado de fazer não apenas os pontos que você considera importante, mas fazer conforme toda a lei. Tudo aquilo que Moisés te ordenou. Lembra que Moisés foi o principal autor do Pentateuco. E no Pentateuco, que era praticamente a constituição do povo de Deus, ali tinha todas as direções como que o povo deveria se estabelecer e viver na terra que estariam prestes a conquistar. Mas aqui Deus está chamando Josué para viver, para ser o display, a manifestação como líder, não é? De tudo aquilo que estava escrito. Não existe, irmãos, planos mirabolantes e nem solução extra à palavra de Deus. E eu vou repetir porque isso é fundamental na maneira como a gente direciona a nossa vida. Não existe solução de Deus que não tenha sido escrita na palavra de Deus. Ou seja, quando nós padecemos como povo, quando nós padecemos como comunidade, como pessoa, esse padecimento às vezes é muito mais
fruto ou de uma ignorância em relação ao que está escrito, ou de uma ingenuidade em relação ao que está escrito, ou em relação a uma rebeldia ao que está escrito. Mas, repito, já está escrito. É tão interessante que Deus nos deu um livro. E Ele nos deu um livro porque Ele olha para nós e Ele sabe que somos capazes de ler, entender e aplicar. E baseado na leitura, interpretação e aplicação da Bíblia, é que nós vamos transformar as nações. É que nós temos a ferramenta de discipulado das nações. O mundo está quebrado? Tá. O mundo está quebrado. Mas não é com as propostas humanas extras ao que a palavra nos orienta que nós vamos restaurá-lo. É na reconciliação com Deus, consigo mesmo e com os outros que está a restauração do mundo. Ou seja, é importante que nós compreendamos que o pecado ainda existe e o pecado é uma atitude humana, vinda da própria vontade, uma agência. Não é algo histórico nem material, é algo interno. E se é algo interno, precisa ser enfrentado de forma interna e não externo. O problema do ser humano não é algo externo que se internaliza. É o contrário, é algo interno que se exterioriza em forma de pecado e destruição. Por isso, a solução para o pecado humano é o arrependimento, a confissão, o perdão e a graça. E onde a gente tira essa solução? No que está escrito. A Bíblia toda é uma história de arrependimento, confissão, perdão e graça. Se nós vivemos uma nação que compreendemos o que significa arrependimento, uma nação arrependida dos seus pecados, uma nação que confessa os seus pecados, uma nação que busca o perdão pelos seus pecados e uma nação que decide viver em cima da graça de Deus, nós teremos outro tipo de Brasil. Agora, como que isso vai ocorrer? Isso não vai ocorrer, repito, a partir de Brasília. Isso vai ocorrer a partir da igreja. Mas, Saulo, como que isso vai ocorrer a partir da igreja? Isso vai ocorrer a partir da igreja quando a igreja for uma fábrica de discípulos vocacionados e não de crentes vaidosos. Por isso que Deus está aqui no DNA da nação de Israel, dizendo para Josué, Josué, tenha cuidado com tudo o que está escrito, zele pelo que já está escrito. E ele diz, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. E aqui Deus mostra para que Josué não faça exceções ou concessões àquilo que já está escrito. Porque se está escrito, é perfeito. E nós precisamos confiar no que está escrito. Não podemos abrir exceções. Não nos cabe alterar o texto sagrado. Não temos esta autoridade. Por que não, Saulo? Por que não podemos reinterpretar? Porque não temos autoridade justamente pelo fato de não termos autoria no texto sagrado. Ou nós aceitamos o que está escrito, ou nós rejeitamos. Jesus já disse isso lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 23. Ele diz assim, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Ou nós estamos em busca do lado do reino de Deus e da reconciliação de todas as coisas, ou nós vamos ter uma atitude imperialista ou anarquista voltada para o império dos homens. Só que, repito, todos os impérios humanos são passageiros, mas o reino de Deus é eterno. O reino de Deus é eterno. Por isso, igreja, nós precisamos desenvolver urgentemente esse senso de reino de Deus. Não deixar que nos imperialize, nos torne um império passageiro. E como isso acontece? Quando nós substituímos o relacionamento com Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, por uma religião que serve aos propósitos dos homens.
Nós precisamos nos voltar para o reino e para os valores e propósitos eternos que esse reino traz consigo. E aí eu preciso me comprometer com aquilo que Jesus Cristo se comprometeu, que é justamente a restauração e a reconciliação de todas as coisas. E é isso que Deus está trazendo aqui para Josué. Josué, você está prestes a conquistar essa terra. E você não vai avançar um passo se não for pela minha presença e pela minha palavra. São a presença e a palavra que pode desmontar o Brasil e reconstruí-lo de forma que glorifique a Deus. E para isso Deus está nos chamando para começar um processo de transformação de servos anônimos, uma transformação de discípulos, uma transformação de crentes que tenham a unção de Deus na presença de Deus, não no reconhecimento humano, mas que vivem na presença de Deus. Vamos para o versículo 8, parte 4 da nossa pregação. No versículo 8, você vai ver Deus trazendo a seguinte direção para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que interessante, porque no primeiro momento ele fala sobre você precisa ter cuidado com a palavra, com o livro da lei. E aqui no versículo 8 ele vai descrever como que ocorre esse processo. Então a palavra que descreve esse versículo 8 é a palavra processo. Processo de encarnar a palavra, de trazer, internalizar a palavra de Deus. Primeiro ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes da palavra estar na boca, ele diz, medita nele dia e noite. Eu gosto especialmente da palavra meditar, porque a palavra meditar é muito mais do que o processo externo da leitura. A gente lê e não medita, isso não produz muita coisa. Mas é o processo da meditação, e o processo da meditação é o que ocorre dentro da gente, quando a gente lê. Enquanto que a leitura ocorre do lado de fora para dentro, o processo da meditação é de dentro para fora. Ele é interno. E por ser interno, ele tem um efeito muito mais duradouro, até eterno. E aí Deus diz, antes de você falar, medita. Medita na palavra, internaliza, deixa produzir frutos, deixa crescer as raízes dentro do seu coração. A palavra precisa estar nos nossos lábios, na nossa fala, nas nossas respostas, na maneira de processar e interpretar a vida. Mas a gente precisa entender que a palavra é muito mais do que uma informação dada. Ela é ferramenta de transformação. E quanto mais da palavra nós vamos incluindo no nosso coração, fazendo descer para a nossa vida, né, mais desse novo sistema operacional bíblico do reino de Deus, ele vai se montando dentro da gente. É um outro sistema operacional que nos ajuda a ver a vida do ponto de vista de Deus, porque vai nos ajudar a interpretar, a categorizar as coisas da forma como Deus categoriza e vai nos ajudar a fazer as escolhas que glorificam a Deus. Claro que esse processo, como o próprio nome diz, processo, ele não ocorre de maneira automática. É algo que tem começo, meio e fim. Não é? O processo de habilitação da palavra, como a Bíblia diz aqui, tenhas cuidado, para que tenhas cuidado de fazer conforme o que está escrito. O objetivo é esse. O objetivo não é preencher uma folhinha onde você marca os capítulos que você leu. O objetivo é para que você consiga fazer tal qual está escrito.
O reino das trevas é tão astuto que tem desenvolvido na vida das pessoas um senso de inabilidade ou de impossibilidade de realizar aquilo que está escrito. Mas se é impossível obedecer ao que está escrito na palavra, por que a própria palavra nos manda obedecer tudo que está escrito? A questão é que a Bíblia é um livro muito mais prático do que um livro teórico. Né? E aqui ele diz, a gente na verdade só aprende a dirigir dirigindo. Essa semana eu vi um amigo meu, adulto, aprendendo a andar de bicicleta. Uma pessoa talvez dos seus 40 e tantos anos, estava aprendendo a andar de bicicleta. Mas ninguém aprende para andar de bicicleta, você não vai numa livraria e escolhe um livro como andar de bicicleta. Você tem que enfrentar a prática. Mesma coisa são os propósitos de Deus e a presença de Deus. Não adianta você comprar um livro em qualquer livraria evangélica e você procurar saber como é a presença de Deus, como ela se manifesta. A gente aprende a presença de Deus, a perceber a presença de Deus na presença de Deus, experimentando a presença de Deus. E aí ele diz, você precisa ter essa meditação, ter essa profissão do que está falando, porque a palavra precisa estar no coração, mas precisa também estar nos lábios. A gente precisa falar a palavra, certo? Para que o caminho se prospere. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque nós precisamos usar o dicionário de Deus para entender a palavra de Deus. E quando a gente entende prosperidade, prosperidade não é esse consumismo humano. Prosperidade é o avanço daquilo que é eterno na vida das pessoas. Então, para que avance aquilo que é eterno na minha vida, eu preciso meditar, falar, ter cuidado com aquilo que já está escrito. Ok? Então, ele diz, e assim serás bem-sucedido. E aqui nós temos outra definição de sucesso. O sucesso, de acordo com o dicionário de Deus, de acordo com a descrição bíblica, é o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida aqui na Terra. Entende? Então, todos nós que nascemos, que estamos vivos, Deus tem um propósito específico. E a gente precisa se lançar em direção a esse propósito. E o sucesso, de acordo com a vontade de Deus, é justamente o nível de cumprimento que nós experimentamos com a nossa vida desse propósito. As pessoas chamam sucesso várias outras coisas. Para muitos delas é ter dinheiro, ter carro, ter prestígio, ter poder, ter isso, ter aquilo outro. Mas para Deus é fazer a vontade de Deus. Agora você tem um dilema. Eu vou descrever o meu sucesso de acordo com o que as pessoas falam ou de acordo com o que Deus fala? De acordo com o que Deus fala, ele diz aqui no versículo 8, como que eu serei bem-sucedido? Serei bem-sucedido quando tenho o meu caminho sendo prosperado, avançado na vontade de Deus. E a vontade de Deus é a manifestação da palavra encarnada, dos princípios e propósitos de Deus, meditados e professados em forma de vida, que é a nossa própria história. E nós vamos agora para a parte 5, que está no versículo 9, onde Deus diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando a gente escuta essa expressão, Deus é comigo por onde quer que eu for, a primeira coisa que a gente tem na cabeça é que, independente do que eu faça, qualquer coisa que eu queira, Deus vai me abençoar. Isso está errado. Não é isso que o versículo quer dizer. Vocês tiveram todo o contexto para a gente chegar até aqui. O contexto da presença de Deus, dos propósitos de Deus, da palavra de Deus, do nosso esforço, da nossa perseverança. E aí ele conclui dizendo que o Senhor é conosco por onde quer que a gente ande, por causa que estamos fazendo algo que ele nos ordenou.
Está aqui o versículo. Eu não te ordenei? Se eu te ordenei, então eu estarei contigo. Se eu não te ordenei, não tente me convencer a abençoar aquilo que não tem bênção. Ok? Então, antes da gente procurar qualquer propósito, qualquer plano, qualquer coisa, eu preciso ir para Deus e saber, Deus, o que o Senhor quer que eu faça. Esse te ordenei. O senso de propósito vindo por Deus. É que sem o efeito, na verdade, o efeito da história de Deus na Terra através dos séculos é justamente composto por pequenas histórias de pessoas obedientes. Então nós temos a maneira como Deus conduz esse planeta, a maneira geral, onde ele governa e ele mostra a sua soberania, mas que essa história ela é composta por micro-histórias. E essas micro-histórias são pessoas que decidiram obedecer a Deus e se juntar ao seu macro-plano. Okay? As pessoas que não têm uma micro-história com Deus, ou seja, não têm uma vida com Deus, onde Deus interfere, é como se fosse um fiapo de linha fora do novelo. Agora, se eu quero fazer parte do novelo, eu preciso entender que a minha vida faz parte daquele macroplano de Deus para a história. Nós estamos nesse momento, não é? Se a gente for olhar essa macro história, nós tivemos a criação, nós tivemos a queda, nós tivemos o povo de Israel, né? O processo de redenção, nós tivemos a cruz. E entre a cruz e a volta de Jesus tem um negócio chamado Reino de Deus, a evangelização do Reino de Deus, a expansão do Reino de Deus. Nós estamos nesse momento. Então, para que a sua história pertença à história de Deus, a minha história precisa contar, precisa manifestar a redenção e a reconciliação de todas as coisas para o reino de Deus, conforme está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 22. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Nós estamos nesse ponto da história. Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, todo e qualquer plano e propósito de Deus para esta terra tem um viés, tem uma missão, uma visão reconciliadora. E todos nós temos algo que Deus já nos mandou fazer. Por isso que ele diz, eu não te mandei? A nossa atitude é justamente não desanimar e nem se espantar com o mal e nem com o mal que acontece com as investidas do reino das trevas, do reino oposto, do reino adversário, nem também se espantar com as coisas boas que Deus pode realizar, os milagres que ele pode realizar, a manifestação do poder e etc. Nossa atitude é não desanimar nem se espantar. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Aqui está a razão da nossa vitória. Nós temos a presença de Deus conosco. No início ele começa falando, eu serei contigo. E aqui ele está dizendo, porque Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso não é frase de autoajuda, isso é a realidade descrita em forma de frase. E é preciso que a gente tenha isso muito forte, muito claro. E agora a principal pergunta de todas. O que é que eu tenho a ver com isso, Saulo? Por que eu estou ouvindo isso tudo? A questão é que, se a gente quiser aplicar a palavra, nós temos que saber como aplicá-la. É que sem a presença de Deus ativa, e eu vou dizer ativa porque existe uma presença passiva. Deus vê todas as coisas que acontecem no mundo, mas essa presença ativa é a presença de Deus que influencia os meus passos, que me direciona, que molda as minhas escolhas e que me faz a vida ser diferente. Essa presença de Deus ativa, quando ela falta, a gente não consegue ir longe na vida. E o pior, nós corremos o risco de nunca nem ter vivido a nossa própria vida, mas apenas ter vivido a vida dos outros. Então a presença de Deus na nossa vida
A garantia dessa presença é a garantia que a gente tem de sermos nós mesmos. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós começamos a perder a noção de quem nós somos, e aí nós perdemos a identidade, nós vamos acabando se tornando plano, ou projeto, ou manipulado, ou etc., de outras pessoas. E Deus quer que a gente viva a nossa vida. Outra coisa, o que é que eu tenho a ver com isso? Que cada um de nós precisa fortalecer a nossa relação com a própria palavra. Com a própria palavra. E mesmo que a tenham colocado apenas na esfera da vida privada, que é o que tem acontecido com os cristãos dos nossos dias, a palavra ela é voltada apenas para uma experiência íntima, pessoal, vertical com Deus. Ela precisa ser horizontalizada, ela precisa estar presente nas relações, ela precisa não apenas estar presente na minha intimidade com Deus, mas na minha vida em comunidade. É da intimidade para a comunidade. E a comunidade não se reduz à comunidade cristã, à comunidade religiosa, mas à comunidade que eu faço parte. Isso é muito forte para nós, se nós queremos enfrentar essa tarefa de discipular a nossa nação. Terceiro, que o Senhor está procurando pessoas com as quais Ele pode contar para reconciliar e discipular as nações, em especial o nosso Brasil. Então essa palavra não é para o vizinho, é para nós. Deus está falando conosco. Eu quero que vocês discipulem a nação de vocês. Eu quero que vocês sejam usados e ousados para discipularem essa nação. Olhem para a vida de Josué. Veja como ele começou. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. E cada pessoa da igreja é um forte candidato a ser usado por Deus de uma forma especial nesse propósito. E para cumprir esse propósito, o que a gente precisa? Além da presença de Deus e da palavra de Deus. Para um pouco e pensa, o que é que a gente precisa? Além da presença de Deus e da palavra de Deus. Se nós aprendermos a perceber a sua presença e se nós aprendermos a perceber o real significado da palavra, nós nos tornamos agentes de transformação reais nesse nosso país. E o Brasil, queridos, é uma bênção para as outras nações. E eu olhando daqui de Portugal, daqui de fora, quando eu olho para o Brasil, eu tenho muito orgulho. E tenho orgulho até da nossa igreja, a igreja brasileira, porque nós não estamos tão ruim quanto a gente pensa. Nós ainda somos um povo apaixonado, um povo aberto, um povo que quer fazer a diferença. Nos faltam raízes, mas nós vamos, através do discipulado, aprofundar essas raízes, através, repito, da presença de Deus e da palavra de Deus. E você está disposto a direcionar a sua vida em cima da presença de Deus, em cima da palavra de Deus, não da religião, não daquela oração que a gente faz nas preces, mas da presença, do senso de estar o dia todo ligado perante a face do nosso Deus? E a palavra não apenas como algo religioso, mas como algo que vai estruturar, refazer o teu próprio relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que eu deixo. E eu sei que no fundo, lá no fundo do nosso coração, é isso que nós queremos. Vamos orar agora. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, porque quando nós olhamos para a vida de Josué, nós podemos aprender. E aprender, Deus, a ver esses princípios que a gente precisa, desesperadamente, para a gente ter um ponto de início e saber como que podemos recomeçar no nosso país. Abençoa, Deus, usa os meus irmãos, Pai, para que eles floresçam, para que eles prosperem no caminho que o Senhor tem para eles. Não os deixem desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que eles tenham cuidado para fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é vida, direção e sabedoria.
Que o Senhor Deus abençoe a nossa semana. Que o Senhor Deus nos use como instrumentos de paz, como instrumentos de reconciliação nesse mundo tão quebrado que nós temos hoje. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso bom Deus, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do nosso amado Espírito Santo esteja em cada um de nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.